Hoje a gente vai falar sobre propósitos, né? Propósitos, metas e propósitos. A gente quando chega no começo do ano, a gente está sempre pensando o que eu tenho como meta agora? Vai ser emagrecer? E eu acho que essa meta quase sempre está presente na vida de algumas pessoas, salvo aquelas que são os privilegiados que não precisam se preocupar com isso. Está sempre tranquilo, comendo o que quer e nunca a balança não é um problema. Agora, sempre, para algumas pessoas, sempre tem uma preocupação constante ali, presente sempre, e quando passa por um período de festa, um período de férias, que nem eu, né? A Adriana me olhou na quinta-feira e falou: acho que você engordou. Eu falei: eu não acho, não. Eu sinto. Isso é boa, eu sinto. Então, quando a gente chega nessa época, tem algumas coisas que a gente decide como meta, como propósito, e algumas coisas são bem repetidas. É coisa que é bem comum. Você está sempre falando: eu vou fazer isso, eu vou mudar tal coisa, eu vou terminar aquele curso, eu vou começar um novo curso. E a gente já conhece algumas dessas metas e propósitos que a gente sempre repete e às vezes não consegue. Mas quando a gente está olhando para a média, a gente percebe que a gente está usando parte desse movimento que tem a ver com a nossa cultura, de definir alguma coisa e não cumprir. Ou de definir um propósito e não fazer, ou definir colocar algumas questões que a gente quer ver acontecendo, mas a gente nem considerou o preço para aquilo acontecer. Nem considerou o desafio para aquilo acontecer. E algumas expressões da nossa língua, elas são repetidas, assim como um ditado popular, e a gente vai percebendo que esse ditado, ele é dito e não é pensado. De vez em quando eu paro em algum deles. Eu estava contando para os meninos aqui em dezembro, quando a gente decidiu que a gente ia falar sobre isso agora em janeiro, eu estava lembrando de um deles. E um deles é: se melhorar, estraga. E eu fiquei pensando nisso. Gente, não é possível melhorar e estragar. É possível melhorar e estragar? É só se você não quer o compromisso da melhora. Porque melhorar, você falar assim, melhorar estraga, significa que melhorar significa atender mais gente no teu trabalho. Melhorar significa ter mais cliente, melhorar significa mais ligação, melhorar significa mais atendimento, melhorar significa estudar um pouco mais, melhorar significa mais energia, mais tempo de trabalho, mais compromisso, mais atividade. Então essa expressão ela é contra o teu propósito. E é um ditado popular, e talvez você tenha repetido por aí. Eu decidi que esse eu não falo nunca mais. Porque eu quero que melhore. E para melhorar as nossas relações, então, vai ficar difícil. Para melhorar a minha relação familiar ali, com meus filhos, com a minha esposa, na minha casa, vai dar uma estragada primeiro. Vai ter uma DR. Vai ter um ajuste, vai ter uma conversa. Vai ter um negócio que vai desestabilizar. Então, para melhorar, necessariamente passa por alguma coisa que desestabiliza. Que faz pensar, que me faz ter novo compromisso, que me faz acordar meia hora mais cedo, que me faz dormir um pouco mais tarde, que me faz ler mais algumas páginas por semana, que me faz ter compromisso que eu não tinha, que me faz gastar mais tempo com meus amigos, que me faz ouvir mais e falar menos. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está indo meio que empurrado pela nossa cultura e não considerando alguns elementos aí. E quando estava me preparando, encontrei uma história de diz, né, que é uma lenda chinesa. Não sei. Esse negócio que a gente vai lendo, a gente não sabe de onde veio. E funciona, você vai ouvir aqui agora, vai funcionar, podia ser uma lenda inca, podia ser qualquer coisa. Mas falou, bom, vou ser fiel ao que estava ali, né? E estava acontecendo uma guerra e o jovem guerreiro falou: minha chance de lutar e defender meu país. Finalmente vou poder usar tudo que eu sei. Jovem, forte, preparado, treinado, pegou o melhor cavalo que ele tinha e saiu em disparada na direção, esperando chegar na guerra. Depois de exigir o máximo do cavalo, por 2 dias ele para num lugar para dar uma descansada, tomar uma água, dar água para o cavalo, descansar um pouco o cavalo, para logo continuar a jornada. E aí está ali do lado um idoso, e o idoso fala: posso te dar um conselho?
E o jovem guerreiro, na sua arrogância, o seu velho, que conselho você poderia me dar? Que conselho poderia vir de você? Ele falou, não sei, estou perguntando se eu posso. Então fala. Você está indo para o sul e a guerra é no norte. De vez em quando, as nossas metas e propósitos elas estão no lado oposto. Estão indo na direção oposta. Estão indo na direção errada. Como é que a gente sabe que as nossas metas e propósitos para o ano estão na direção correta? Como é que a gente vai saber disso? Porque se a direção for dada por mim mesmo ou pela nossa cultura, provavelmente nós vamos estar na direção errada. Então, por isso que quando a gente está olhando para a nossa meta, para o nosso propósito, o propósito de vida, a gente deve olhar para o autor da vida, para Deus. O que ele pode colocar aqui? Então, é impossível, né? Eu queria muito que a gente tivesse um manual daquele, né? A gente fala que a Bíblia é um manual, mas ela não funciona bem daquele jeito, igual o manual lá do seu, sei lá, da sua airfry, né? Que quando o botão não está funcionando, você vai lá e fica lendo página 23, no índice, né? Página 23, botão da esquerda. Eu queria, né? Deixa eu abrir, né? Século 21, São Paulo, Zona Sul. Né? Ia ser fácil da gente achar desse jeito. Agora, quando a gente está falando nessa questão da direção de Deus para a nossa vida, então a gente fala assim, onde a gente vai encontrar um jeito que a gente possa alinhar o nosso propósito sem que a gente esteja meio perdido de direção. O que Deus tem para nós está no norte e a gente está indo para o sul. E vice-versa. Como é que a gente vai saber disso? Qual é o propósito que Deus tem e que é possível que eu esteja desenhando, alinhando metas e propósitos? Fez uma lista, né, 50 coisas. Eu salvei aqui no meu Instagram uma pessoa que disse 50 coisas para você fazer e você vai ter um ano diferente. Eu salvei para ver depois. Aí eu fui ler e tem 50 coisas que eu faço já. Que já estou fazendo. Não vai ser diferente, vai ser igual. Que tem a ver com aquelas coisas que a maioria de vocês também faz, que é estar preocupado com o cuidado de quem você ama. Que é, né, talvez você não faça, né, tudo exatamente, né, dormir mais cedo, dormir mais, né, comer direito, mas são coisas que você já sabe. Eu fiquei pensando que ia ter uma receita um pouco melhor, uma coisa mais refinada, mas era mais do mesmo. Como é que a gente vai sair desse lugar que é o mais do mesmo e chegar num ponto onde a gente vai falar assim, aqui sim está apontando para o meu propósito diante de Deus? Como que a gente faz isso? Por isso que a gente vai olhar para a Bíblia e olhar e tentar encontrar aquilo que ele está mostrando para nós. E o nosso desafio, né? Semana passada o Rubinho estava falando, e hoje o nosso desafio é esse. É da gente ir por esse caminho onde a gente não está mais falando mais do mesmo. Ou até que a gente esteja falando mais de Deus, coisas que você já ouviu, mas é repetindo aquilo que é princípio eterno, que nos ajuda na meta e no propósito. E claro, se você tem uma profissão, um trabalho que é diferente do meu, provavelmente ali no detalhe é diferente. É bem diferente o que você faz do que eu faço. Eu tenho quase 52 anos. E vai ser diferente de alguém que tem 30. De energia, vai ser diferente de propósito, de experiência, vai ser diferente. Mas quando nós vamos olhar aqui para a palavra, a gente vai encontrar um lugar aqui. E eu quero entrar por esse caminho. Então, a gente vai ler o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, que você vai poder voltar nele fácil. Aliás, para parte de vocês não precisa nem voltar. Fácil, assim, no sentido de abrir a Bíblia. Você já sabe decor. Então, é o Salmo 23 que a gente vai ler hoje. E quando a gente está falando, então, de propósito, eu fiquei pensando em personagens. A gente pensa em alguns deles que são uma referência para a gente. Aquelas que são as referências de coragem, aqueles que são as referências de sabedoria, aqueles que são as referências de assertividade, aqueles que fizeram coisas impressionantes, aqueles que são heróis, né? Aqueles que são fortes, aqueles que foram... A gente fica olhando para essas referências. E é interessante que quando a gente olha para essa referência, a gente tem a referência de sabedoria, no sentido de fazer alguma coisa que muda um tempo. A gente tem uma referência de sabedoria que é Salomão. E Salomão, sendo jovem e inexperiente, ele não faz a coisa que esse guerreiro arrogante que eu falei para vocês fez. Então ele tem uma oportunidade, olha só, de uma mudança de fase da vida dele, que era ele
ele era príncipe regente ainda, né? Então, quando a gente olha para a história, a gente se perde nesse ponto. Então, Davi não tinha morrido quando ele já era rei. Então, ele estava simultaneamente, então, durante algum tempo, foi Davi e Salomão ao mesmo tempo. E nessa simultaneidade, nesse tempo onde estavam os dois estavam ali, então ele podia observar de perto o pai dele e ver o que estava acontecendo com o pai dele. Já era o pai dele, já com idade avançada, e vendo e ouvindo as histórias diretamente. E ele tem a oportunidade de falar com Deus diretamente, assim. Então imagina, Deus aparece assim e pergunta, o que você quer? Já pensou nisso? Deus pergunta diretamente. Pede o que você quer e eu vou te dar. E ele pede, aí para surpresa, né, de todos nós, ele pede sabedoria. Já que eu sou jovem e inexperiente, é isso que aparece lá, eu quero sabedoria e discernimento, conhecimento. E aí Deus fala, já que você não pediu saúde, dinheiro e poder, eu vou te dar sabedoria, conhecimento e discernimento e dinheiro, poder e saúde para você poder exercer a sabedoria e conhecimento em tudo que você fizer. Gente, tem uma combinação ruim aí. E eu acho que você já deve ter visto isso acontecendo, porque não tem nada pior do que encontrar por aí gente perdida que tem dinheiro. Gente cruel que tem saúde. Gente egoísta que tem poder. A gente encontra aos montes essas pessoas por aí. Então, é possível a gente estar encontrando gente que está fazendo aí aquela listinha que deu como uma receita, aquela que eu salvei. Eu não conheço essa pessoa. Mas é possível que uma pessoa dá uma lista dessa, dá uma receita dessa, e ela não está considerando elementos eternos, ela não está considerando isso. É possível a gente encontrar pessoas que estão perdidas e estão dizendo para você, vamos ter dinheiro, vamos ter saúde, vamos ter poder. Gente que vai só fazer desse resultado uma desgraça. Então, pedir sabedoria para Deus é uma coisa que o Tiago fala, né, para a gente pedir sabedoria. Pede sabedoria para Deus. Né? Um filho de Deus precisa sabedoria para não estar indo para a direção errada. Porque a gente sabe, né, que o nosso pedido, a nossa oração é que venha o teu reino, venha, seja feita a tua vontade. E aqui quero falar dessa jornada. Salmo 23 fala dessa jornada e é isso que a gente vai falar aqui. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mas quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu está ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. O texto que fala da nossa trajetória. A gente vai estar suprido em toda a trajetória. E, gente, falando aqui da nossa jornada. Se a gente considerar o Salmo 23 pensando no começo da nossa caminhada e o meio e o final. Então você sabe que o final aqui, né? Certamente a bondade do Senhor me seguirão todos os dias enquanto eu viver. E viverei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a parte maior da sua vida. A eternidade, do ponto de vista de fim, você não tem. Você é eterno, do ponto de vista de fim. Nós somos eternos. Então, essa é a maior parte da sua vida. Agora, se essa é a maior parte da sua vida, então vamos colocar em proporção aqui o Salmo 23. Qual é a proporção que a gente coloca aqui, como se a gente colocasse um segmento da vida? A maior parte é essa eternidade, que está aí nas últimas frases do versículo 6. Eternidade. E se a última frase é a eternidade, então a gente pode pensar que ele me faz repousar em verdes pastos. Qual é o único momento que você dorme em cima da sua comida? Um amigo meu disse que o único momento que você dorme em cima das comidas é quando você é criança, bebê. Você dorme em cima do peito da sua mãe. Então quer dizer que vale, jornada e tudo isso aqui é o que você está vivendo.
Então, toda essa parte da nossa vida aqui que nós estamos andando agora, tem a ver com esses caminhos, com essa jornada. Então, essa primeira fase da sua vida, essa segurança que a gente está falando, então, estou usando essa figura aqui para aplicar isso. Essa segurança que a gente fica falando, mas Deus vai dar. Hoje eu quero tirar você desse lugar que era mais comum aí do Salmo 23, para colocar você nesse lugar. Até os 6, 7, talvez máximo 10 anos de idade, você estava nesse lugar de segurança, onde você tem pessoas que estão completamente voltadas para dar essa segurança para você, os teus pais. Depois dos 10 anos, você já não está não é tudo que teu pai te dá que você necessariamente queria. Ele está te dando, ele está fazendo de tudo por você, mas você já estava pensando, já começa a pensar em outras que podia ser diferente. Só que quando a gente começa a olhar para isso, ele me guia pelos caminhos da justiça, e aí a gente vai olhando para essa jornada. O objetivo dele aqui não é satisfazer a nossa necessidade. O objetivo dele é fazer com que a gente seja um justo, uma justa, um homem que vive pela justiça. E nesse objetivo, a gente pensa que o objetivo de Deus aqui é nos dar esse verdes pastos. É viver essa coisa tranquila. E essa coisa tranquila que a gente sonha, isso está lá para outra parte da nossa vida. A vida nesse processo que você está vivendo e que eu estou vivendo, ela tem pouco de pastos verdejantes. E tem muito de vida sombria. E tem muito de pressão. E tem muito de desafio. E tem muito de luta. E aí o objetivo de Deus dessa jornada aqui é levar a gente por essa caminhada. E a garantia de que nada falta é o nosso desejo. Mas você e eu já vivemos o suficiente para saber que tem muitos períodos que faltam as coisas sim. E necessariamente, você pode dizer, nunca faltou comida. Mas a nossa vida, a gente sabe que é mais do que comida. E algumas coisas têm faltado. E algumas coisas faltaram para alguns de vocês. Você vai falar que faltou lá na minha casa, faltou. Faltou reconhecimento, faltou uma palavra de afirmação, faltou carinho, faltou a presença, faltou o poder, a paz, faltou meu pai, eu só tive mãe, ou eu só tive pai, não tive mãe, faltou, estava faltando, cresci com falta. Então você já desde cedo, por essa caminhada, já foi levado por uma caminhada onde tinha falta, onde nós estávamos lidando com a falta. E o processo da gente nessa jornada aqui é muito disso, de lidar com falta. E eu preciso entender que o propósito de Deus é nessa caminhada onde Ele quer fazer de mim um justo que aprende a viver pela fé. E de vez em quando a gente está crente que não vai faltar nada. Só que já teve vezes que faltou. Ou pelo menos a gente teve o sentimento de falta. Eu me lembro de algumas vezes de ter sentimento de falta. Não faltou literalmente assim, mas eu tive sentimento de falta. Sentimento que faltava. Estava faltando. E então ele está presente para ajudar a gente a aguentar a caminhada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele está comigo. Então quando eu estou ciente de que eu tenho um propósito, eu vou andar por esses lugares difíceis e ele vai estar comigo. Eu não vou estar sozinho. A certeza de não estar desamparado quando eu estou andando no propósito. Olha só. O propósito dele é nos tornar, nos fazer justo. Nos fazer pessoas que vivem pela justiça. Né? E uma das coisas que a gente ouve bastante, e depois de andar por aí e ajudar as pessoas e ser ajudado também, quando eu era mais jovem, eu repetia algumas vezes, né, que o texto de Davi falando, né? Eu já fui velho, hoje já fui jovem, hoje estou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Ele está falando do justo. O justo mendigar o pão. E a gente tem que lembrar que justo é diferente de crente. Tá? Então, o justo não mendiga o pão. Na medida que o justo, a gente entender que o processo dele é de nos fazer avançar para a maturidade, para o conhecimento de Deus, para o propósito de Deus. E por que não falta pão para o justo? Não falta pão para o justo porque o justo divide o que tem. Para o crente vai faltar pão. Por quê? Porque ele está no processo. O justo, o que tem, ele divide. Me lembro de ouvir uma
uma história de um pastor, um querido nosso. Não vou dizer o nome dele, porque agora vai ficar um elogio muito, muito ruim. É um elogio lindo, é uma coisa linda. E eu ouvi a história, ele contando sem dizer o nome, e um dia eu ouvi dos amigos que estavam lá na sala de aula com ele dando aula. Numa das vezes que ele saiu para ensinar por aí, depositaram 2 ofertas na conta dele. A oferta que era correspondente lá ao que ele estava destinado lá para aquele final de semana de curso, de aula, de palestras que ele estava dando, e um valor que era muito alto em relação ao que ele estava acostumado. Eu não me lembro exatamente o valor, vamos supor aqui, 30 mil. Era uma coisa que era um valor de um carro. 30 mil. Na conta dele. E aí ele falou com a esposa dele e falou: alguém depositou o dinheiro por engano na nossa conta. E ela falou: não deve ser engano não, é um presente de Deus. Ele falou: a gente não está precisando de nada. Alguém depositou um dinheiro por engano na nossa conta. Ele foi dar aula no seminário. Chegou lá no seminário dando aula. Um dos alunos veio falar, no final da aula, falou: eu vim aqui para ter essa última aula aqui, eu não vou conseguir continuar o seminário, porque o meu filho está com um problema grave nos olhos, ele tem que fazer cirurgia, descolamento de retina, e eu tenho que voltar a trabalhar, assim, trabalhar em 2 trabalhos, tenho que dar um jeito de conseguir o dinheiro para pagar essa cirurgia. Porque eu não posso fazer isso se o meu filho fazer o seminário e meu filho ficar cego, eu tenho que trabalhar. Eu vim aqui só para me despedir mesmo. E aí ele falou: e quanto que é essa cirurgia? O valor que ele tinha recebido na conta. Eu falei: então você pode continuar estudando, porque Deus já preparou o recurso para que seu filho faça a cirurgia. Gente, eu ouvi essa história, ele contando na terceira pessoa, e depois eu ouvi dos colegas que hoje, amigos que são pastores, que estavam na sala de aula no dia que isso aconteceu. Gente, isso aqui é o justo. O justo tem um recurso para dividir. Então você imagina que parte do propósito que Deus tem para a sua vida não é que você seja simplesmente suprido para você deitar em verdes pastos. Você é suprido por Deus na jornada, no vale da sombra e da morte, considerando que Ele está fazendo com que todas as coisas que estão acontecendo com você contribuam para que você se torne um justo, para que você consiga dizer um dia como Paulo: eu já tive tudo, eu sei o que é passar por necessidade, eu sei o que é ter tudo, porque o meu propósito não muda. O meu propósito não muda se eu não tenho. Meu propósito não muda se eu tenho. Meu propósito não muda, eu estou ganhando 3 vezes mais, então eu vou viajar 3 vezes mais, eu vou comprar 3 imóveis. O teu propósito não mudará se você é o justo de Deus, que está andando com Ele nesse mundo, considerando o que Ele está fazendo, que você em compromisso com a satisfação, com a transformação desse mundo, considera. A mesma coisa será você nessa jornada, tendo muito ou tendo pouco, vivendo o propósito de Deus, sendo conduzido pela poderosa mão dEle, fazendo com que você tenha cada vez mais pão para oferecer. Sendo justo que tem pão para oferecer, sendo justo que tem pão para dividir, sendo aquele que entendeu por que Jesus veio. Entender que a partir de Jesus, Deus mandando Jesus veio para ensinar a gente o que é dividir, o que é repartir. Você acha que precisava? Jesus não precisaria de Jesus ter vindo se o objetivo da nossa vida fosse consumir. Fosse simplesmente ser próspero aqui nessa vida. Jesus precisava ter vindo? Então, quando o nosso propósito está simplesmente no ter, quero ter mais recurso, quero ter mais saúde, para quê? É para ser um egoísta que tem essas coisas e não divide? Ou é você considerar: eu quero sabedoria para saber como é que eu uso cada recurso que Deus colocar nas minhas mãos? E quando Deus me der, eu vou pensar com sabedoria como que eu posso repartir. Então, por isso que Jesus veio para mostrar para a gente como é que a gente faz para repartir nesse vale, nesse lugar sombrio, que pode talvez ser o lugar onde você está vivendo,
o lugar onde você está trabalhando. Ou pode ser também um lugar sombrio, o ambiente de sofrimento e dos sentimentos ruins que você pode ter como uma sobrecarga lá na tua vida familiar. Então, lembrar que esse lugar difícil, a gente vai sempre pensar, mas não é possível que Deus esteja me levando para um lugar difícil, para experiências difíceis. É possível sim. É só considerar o que a gente tem na palavra. Lembra que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E foi levado pelo diabo ao topo do templo. Então, para mostrar poder, o diabo foi quem levou. E para mostrar a escassez e passar por esse tempo difícil de deserto, foi o Espírito que levou. Então, considerar que a gente tem esse processo. E a gente vai aprender a ser, a ser grato, a viver o propósito em toda e qualquer situação. Até quando acontece a traição? Até quando acontece o engano? Até quando vem aquela pessoa difícil na sua vida? Até quando vem aquela situação impossível na sua vida? E é triste, né? Imaginar que Deus garante até o traidor. É triste. Mas lembra, né, que os 12 foram escolhidos e tinha um traidor lá, né? Estava lá. Estava lá. Então, se tudo... Olha só, pensa no meta e propósito para 2025. Se tudo for redondinho desse jeito aí, o que vai acontecer? Você vai desandar. Se for tudo redondinho do jeito que você planejou. Então lembra que o objetivo, o propósito de Deus é fazer com que você se torne um justo. E para você se tornar justo tem essa jornada aqui. E sabendo dessa jornada, então sim, tem essas pressões que você vai passar. Para que você aprenda, a viver. Aprenda a desfrutar. Aprenda, a viver o caminho do Senhor, a justiça por honra ao seu nome, não é ao teu nome, é ao seu nome. Então esse processo é em honra ao nome dele, e não é em honra ao meu nome. Porque se for em honra ao meu nome, aí é esse poder que a gente está falando aí, que o diabo levou para o topo do templo. Mas falou assim, passando pelo vale, passando pela dificuldade, em honra ao nome dele, ao nome de Deus. E esse processo, então, que a gente está passando. Então, considerar que o propósito de Deus é que mesmo passando por dias difíceis, então se o dia difícil vier, como provavelmente você pode e consegue lembrar de um dia difícil de 2024, de um dia difícil dos últimos 4 anos, 3 anos, 5 anos, de um momento difícil, de uma pessoa difícil, de uma situação difícil, você consegue lembrar o que aconteceu, que Deus esteve presente com você no dia difícil e Ele estará presente com você em 2025 também. E até que Ele venha, Ele estará presente no vale, estará presente no dia difícil, Ele estará presente nesse processo, fazendo de você uma pessoa justa, um justo, usando as histórias difíceis, usando os momentos difíceis, usando os momentos bons. Porque mesmo no vale, é a segurança dele no vale. E como é que é a segurança dele no vale? Gente... Segurança dele no vale é você, não sei se você já encontrou com alguém endividado e você conversa com a pessoa e você fala, nossa, eu estou negativo só R$2.000. E essa pessoa, eu sei que ele está muito mais negativo que eu. E ele tem uma coisa, ou ele não está ligando, ou tem uma coisa errada, não é possível. Tem uma coisa errada segundo a sua perspectiva. Mas lembra que a gente está nesse processo. E alguns andaram mais, outros menos, a gente vai aprender isso aqui. É a vereda do justo, ele está fazendo esse processo aí, trabalhando em você, trabalhando em mim, ajudando a gente a lidar com o medo, lidar nesse processo, fazendo com que a gente, vai andando e aprendendo aquilo que Jesus ensina, a partir da vida dele. Quando a gente olha para isso, tem mais uma figura interessante aqui, nas leituras aqui sobre o Salmo 23, que... Quando a gente fala desse processo, o processo verdes pastos, caminho difícil, vale. Então, verdes pastos, caminho difícil e no final a mesa. Então, pensar aqui em Jesus. Quando Jesus nasceu, o verdes pastos aqui, então pensa aqui na ovelha. A ovelha está em cima da comida, é um animal, tá? Essa figura, a ovelha está em cima da comida,
E lembra que Jesus nasceu, a gente, há pouco tempo, poucas semanas, a gente estava celebrando o nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu num coxo, nasceu ali, no lugar onde os animais comiam. Então, aqui, né, essa ideia desse lugar e esse processo onde Jesus nasce, num lugar onde a gente fala, pois, parece, para um animal parecia seguro, né? Mas para o ser humano não tem nada de segurança aí. Passa por uma vida inteira de sofrimento e lá no final ele é servido. Ele serve. E aí quando ele fala sobre isso, né, ele vai falar sobre isso, ele chega no final, na frente dos inimigos, né? Os inimigos dele são aqueles que estão ali perseguindo e vão crucificá-lo. E ele pede por perdão para os... Senhor, perdoa esses caras, eles não sabem o que fazem. Quando a gente olha para isso aqui, essa cena, se a gente pegar e, né, olhar para esse desenho do Salmo e a vida, e comparando com a vida de Jesus, a gente... Porque quando a gente olha para isso, pensando que eu olho para essa mesa e falo, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Eu fico pensando, sou eu, né, com aquele banquete da ceia de Natal que a gente fez aqui, sou eu comendo e meus inimigos olhando. Vai ficar com vontade que eu vou comer sozinho. Eu fico pensando que é isso. Né, ó, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Meus inimigos não estão comendo comigo. Eu como, meu inimigo fica olhando. Né, eu vou pegar mais um pedaço de carne aqui só para provocar. Já não estou mais nem com vontade, mas eu vou comer só porque eu sei que aquele cara gosta, ele é meu inimigo, ele vai ficar com mais vontade. Hein? Fica parecendo que é isso. Mas olha aqui que o que acontece quando a gente pega essa trajetória, considerando essa figura que eu estou colocando aqui, Jesus, ele não serve somente, ele é servido. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é meu corpo que é dado por vocês. Eu estou sendo servido para os inimigos, inclusive. Perdão dos pecados é isso, ele está sendo entregue. No sentido de o que eu tenho é entregue para fazer justiça. É entregue para fazer com que os inimigos também compreendam a mensagem. O justo é transformado em objeto, em meio da justiça, para que todo mundo compreenda a mensagem. Então esse processo que Deus está fazendo na sua vida, que você fala assim, não é possível, o que Ele está fazendo, que eu estou passando por um momento tão difícil. Ele está construindo uma história, está usando você como meio para que outras pessoas compreendam a justiça de Deus. E aí tem a história desse meu amigo que recebe 30 mil e paga uma cirurgia, ao invés de usar o dinheiro para viajar e para trocar de carro. E Ele está fazendo isso na sua vida também. Ele está te dando meios para isso. E quando você pede para Deus, Senhor, me ajuda nos meus propósitos e metas para 2025. Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino apareça, que as coisas aconteçam. Que esse negócio que eu estou começando, que tem a ver com o seu reino, tem a ver com a missão de Deus, tem a ver com mais oportunidade, tem a ver com pessoas alfabetizadas, né? A missão que a gente apoia aqui dos Daleks, aqui na igreja, com meninas que aprendam a ler, com pessoas que não sejam abusadas, com pessoas que finalmente saiam dessa situação miserável que estão, que eu seja usado como objeto, como meio, como pessoa da justiça, que o reino venha para mais pessoas. Esse é meu corpo que é dado por vós. Então Jesus ensinou isso. Isso é a minha pessoa que é dado por vocês. Isso é a minha oportunidade que é colocado para vocês. Isso, Senhor, me dá a oportunidade para falar num lugar onde as pessoas consigam perceber, para eu ser essa pessoa que tem os meios. E, gente, a gente fica pensando que os meios, né, que é o recurso, vai ser um super recurso. Eu falei de 30 mil, né, como um exemplo. Mas, gente, Deus vai dar para você alguma oportunidade financeira, não tenho dúvida nenhuma que esse ano Ele vai fazer isso. Mas Ele vai fazer as coisas a partir daquilo que você tem. Não é de um recurso que aí você ainda não tem. Uma das histórias que eu contei bastante já, lembrando dela agora. Dois amigos conversando, um amigo fala assim, meu irmão,
Se você tivesse 10 carros, você me dava um? Eu dava. Te dava. Se você tivesse 10 casas, você me dava uma? Eu dava uma. Se você tivesse 10 camisas, você me dava uma? Aí acho que não. Mas por que não? Porque 10 camisas eu tenho. A gente está fazendo conta com o que a gente não tem. Metas e propósitos a partir do que a gente não tem. Se a gente começar a fazer metas e propósitos a partir do que a gente tem, entender que Deus já começou o processo de estabelecer o propósito dele na nossa vida. Aquilo que ele está mostrando para nós lá na frente começa hoje, tem a ver com agora. Provavelmente começou lá atrás e tem a ver com o recurso que você tem aí, hoje e agora. Com recursos para fazer que a missão de Deus aconteça, passando pela igreja local e chegando em lugares onde você nunca vai colocar os pés. O propósito de Deus se estabelece, fazendo com que homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que hoje dizem que são filhos e filhas de Deus, alcançados por Jesus, são meios da justiça de Deus se estabelecer na terra e chegar nos lugares mais distantes. Começa aí. Comece com aquilo que você tem. Comece com aquilo que você tem. Preciso dizer uma coisa, aqui tem que fazer uma deferência importante aqui agora. O Cassiano está aqui hoje. Deus concedeu que o Cassiano seja nosso amigo e a gente tenha de tantas formas a gente conecta nossa missão, nosso trabalho. E, gente, há algumas vezes, muitos vídeos durante esse ano eu vi do Cassiano, da Aliança, das coisas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O Cassiano é quem coordenou essa operação, para quem é da nossa igreja, voluntários da nossa igreja estiveram lá. Na verdade, desde o começo da Aliança, a gente tem mandado gente para... dessa estratégia da Aliança, na verdade, a gente tem mandado voluntários. E na Aliança pela Vida. E agora, recentemente, algumas casas foram construídas. E gente que, há menos de um ano atrás, 11 meses, 12 meses, estava com uma outra casa em outro lugar e, de repente, veio uma destruição. A chuva levou tudo. Literalmente, gente. Sem a pessoa nem conseguir definir aonde era a minha casa, era mais ou menos aqui, não conseguia definir. E, através desse movimento, consegui construir algumas casas, entregar algumas casas. Gente, vendo esses vídeos, falando, Senhor, que bom que tem gente fazendo isso. Que bom que tem gente fazendo isso. Um pastor amigo meu foi visitar. Eles foram lá pensando, olha só que coisa impressionante. Eles foram lá pensando, a gente vai ver esse projeto da Aliança de construir uma casa. E a gente vai ver se a gente vai fazer isso. E quem sabe a nossa igreja deu oferta de uma casa. E esse amigo meu, pastor, foi com um dos líderes lá do conselho da igreja. Eles foram para ver o lugar. Foram lá e pisaram, andaram por lá. Não sei se foi o Cassiano quem recebeu, quem foi da equipe que recebeu. Eu sei que esse meu amigo me ligou na segunda, depois que eles voltaram. Então, eles passaram lá alguns dias. No domingo, estiveram na igreja. Na segunda-feira, depois desse domingo, ele falou assim, mano, você não acredita. A gente vai construir 10 casas. A igreja deles resolveu construir 10 casas. Gente, instrumento de justiça. O teu propósito, a tua meta, é pedir sabedoria para Deus para que você cumpra o melhor que pode ser feito no reino. O teu negócio vai dar certo, muito certo, na medida que você fala, o reino de Deus vai estabelecer aqui na terra. Não vai ter missionário mendigando dinheiro na minha frente. Gente que está vivendo a missão de Deus, não vai acontecer, eu vou ser usado por Deus para fazer com que a verdade de Deus chegue em muitos lugares. O pão não vai faltar pão na mesa de quem está servindo. Decisão que a gente tem que tomar.
Decisão que a gente tem que tomar nas metas e propósitos. Para isso precisa de muita coragem. Coragem. Coragem, porque Deus está levando você pelo vale da sombra da morte. Coragem, para que você chegue lá do outro lado. Bondade e misericórdia, né? Me seguirão todos os dias, no meio do vale da sombra da morte. Bondade e misericórdia, poder, paz, bondade, recurso, sabedoria. Tudo, Deus te dando, no vale, no dia difícil. Ele dando para você. E quando termina tudo, você foi servido. Você foi servido, você serviu. Você esteve presente na vida de pessoas que não tinham como cuidar de si mesmo. Você foi o meio de Deus fazer a justiça acontecer aqui na terra. Então, toda vez que você considerar os teus propósitos e talvez, né, lembrar que é possível você estar fazendo propósitos que estavam na direção, como o guerreiro, né? A guerra era de um lado, eu estava indo para o outro. Então, dá uma revisada lá e pensar, eu acho que eu posso rever esse propósito, para que o reino venha, para que pessoas conheçam a verdade, para que as pessoas sejam transformadas. Coragem para parar umas coisas, começar outras, para ser intencional, para ser decisivo, do mesmo jeito que precisa de disciplina, né? Para voltar para a academia, para voltar para a escola, para fazer aquele curso que você parou. Disciplina para a vida espiritual, para permitir, né, para ter esse espaço de experimentar e levar Deus em tudo que você faz. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor é Deus presente, Deus que faz mais, muito mais do que a gente pede e pensa. E a gente está aqui diante do Senhor pedindo sabedoria, coragem para dar os passos que são necessários para ser transformado, para viver como justo e não só como crente, como alguém que só quer ser saciado, mas alguém que quer ser o meio para que outras pessoas sejam atendidas, cuidadas, transformadas, para que o reino venha, para que a missão de Deus se estabeleça aqui. Usa, Senhor, a nossa vida, usa, Senhor, a nossa igreja, usa nossas famílias, nossos ministérios, usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.